se tiver, por favor, me dê um retorno. Ok, ao vivo. Tudo bem. Estamos aí, meus irmãos? Meus queridos irmãos, amigos aí, Tem alguém ouvindo alguma coisa aí? Corta aí, vocês estão ouvindo? assistindo pelo... Eu estou tentando abrir, não estou conseguindo. Não está conseguindo, não. Então, joia. Estamos ao vivo. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco aqui, acompanhando mais uma live produzida aqui pela Coalizão Batista Conservadora. Essa live está sendo transmitida em 3 páginas, né? A nossa aqui, Coalizão Batista Conservadora, Igrejas Batistas Tradicionais também. Então, quem está acompanhando nessa página, Deus abençoe sua vida, muito obrigado também por participar. E na página da Igreja Batista Santa Cruz, que é a página da minha igreja, também está sendo transmitida. Quero agradecer a presença de quem tem acompanhado a gente já pela 3ª semana. Começamos aqui falando sobre o novo normal, foi a nossa primeira live, agora, semana passada, falamos sobre direita ou esquerda, como o cristão deve se posicionar. E como a gente percebeu que ficou faltando alguns assuntos, alguns temas, algumas coisas que a gente queria abordar, mas o tempo não permitia, aquela live ficou bem longuinha, a gente resolveu continuá-la, né, com os mesmos convidados, e estamos fazendo hoje a parte 2. Então, muito obrigado por você voltar aqui para participar com a gente, né? Se você não viu, essas lives estão disponíveis aqui em nossas páginas, como também no canal da Coalizão no YouTube. Você pode assistir depois, se tiver tempo para fazer isso e se desejar. Conosco, aqui nessa live, novamente os mesmos pastores da semana passada, pastor Dineuci Lima, da Igreja Batista Memorial de Bangu, no Rio de Janeiro, pastor Charlie Amaral, da Igreja Batista do Coração, em Belo Horizonte, pastor Clemilson Meirelles, membro da Primeira Igreja Batista de Araruama, no Rio de Janeiro, Salvador Marins, Igreja Batista em Praia Seca, em Araruama, e pastor Lázaro Leison, pastor Lázaro é da Igreja Batista da Graça, em Campina Grande, na Paraíba, é o que está mais distante, né? Terra quente, terra boa, né? Eu estou morrendo de frio, o homem deve estar morrendo de calor naquele lugar, né? Essa época aí de verão, né, pastor? Na região norte do Brasil e nordeste, geralmente é época de verão nesse tempo, né? Eu quero, então, lembrá-los que a gente começou o assunto na semana passada, falando sobre esquerda e direita e como o cristão deveria se posicionar. A gente deu os fundamentos, deu algumas bases, identificamos algumas coisas, e o pastor Charlie é o nosso garoto aqui desse tema, que é o que mais lida com isso no dia a dia, e eu quero convidá-lo a fazer um resuminho, então, aí, do que foi a nossa live na semana passada. O pastor Charlie, então, começa nos trazendo esse resumo e situando você que está participando conosco, que desde já, se quiser, pode interagir, deixando o seu nome aí, a sua pergunta, sua palavra aí no chat, e nós vamos ouvir, então, o pastor Charlie nos trazendo esse resumo, situando você daquilo que falamos na semana passada. Pastor Charlie, então, fique à vontade. Boa noite a todos que nos acompanham agora. É um privilégio estar aqui com os queridos nobres pastores, e você também que nos acompanha, seja muito bem-vindo sempre. A gente quer, com esse papo nosso aqui, com essa conversa, poder esclarecer e poder desvendar, porque às vezes as coisas ficam mais obscuras e a gente não consegue, no jogo semântico, no jogo de palavras que a gente vive na cultura e na política, por vezes a gente não consegue ver. E o nosso objetivo é que a gente possa abrir, tirar o véu, né? Tirar as vendas, conversando franca e claramente sobre esse assunto. Primeiro, nós falamos na semana passada sobre esse ponto, direita ou esquerda, qual que é a posição do cristão. E nós deixamos bem claro, a cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão sobrenatural, né? Ela é uma cosmovisão acima de qualquer outra sistematização de pensamento. Porque, na verdade, direita e esquerda são sistematizações de pensamento. Essas sistematizações de pensamento, elas podem estar na política, elas podem estar na academia, no sistema educacional,
elas podem estar na cultura, elas podem estar num grupo familiar, necessariamente direita ou esquerda, não é só ideologia política. Mas a ideologia política ela acaba predominando e ela acaba influenciando todo o tecido social, né? Todo o nosso viver aqui no nosso Estado democrático de direito fica à mercê, às vezes, do que as leis propõem, do que o parlamento decide, do que o Supremo Tribunal Federal bate o martelo, do que o nosso executivo, e por aí vai. Na última live que nós fizemos, nós posicionamos-nos como cristãos aqui, como pastores, em que havia possibilidade de nós vivermos a nossa cosmovisão ou a cosmovisão cristã, ela poder coexistir mais pacificamente com a posição conservadora, ou seja, com a posição à direita. Por quê? Porque nós discutimos aqui, debatemos aqui, e isso está claro na literatura, isso está claro quando você vai pesquisar o assunto. A posição à esquerda não é uma posição reformista, ela é uma posição revolucionária, ou seja, ela quer ressignificar parâmetros, termos, sexualidade, configuração familiar, a educação. Então, você sai com a cosmovisão cristã no caminho à direita, você vai passar por um caminho político humano. Mas você chega até o final desse caminho sem precisar pagar pedágio, sem precisar rever seus valores, ressignificar seus fundamentos, alterar os seus princípios, ou mesmo mudar. A gente até deu um exemplozinho do Fusquinha, né? O Fusquinha sai daqui de um jeito e ele chega lá do mesmo jeito. Ele passa por um caminho humano, por um caminho cheio de buracos, porque o caminho à direita não é que seja o caminho perfeito. É o caminho que pode coexistir com o cristianismo sem pagar pedágio. E o caminho à esquerda sempre vai cobrar um tipo de pedágio, sempre vai querer que você ressignifique alguma coisa, mude alguma coisa. Então tem várias cancelas de pedágio, usando a ilustração aqui, e que você vai ter que aí abolir dinâmicas ligadas à escritura sagrada, você vai ter que abolir até a própria conceituação e definição de sexo masculino e feminino. A visão à esquerda tenta ressignificar. Então nós, na última live, né, para finalizar aqui, nós nos posicionamos que o cristão ele pode tranquilamente passar no caminho à direita, com todas as suas dificuldades, mas ele vai manter a sua cosmovisão cristã, sem que precise, de alguma forma, pagar aí o pedágio ao revolucionário, né? E todos nós aqui nos posicionamos assim. Agora, nessa live de hoje, a gente vai tentar agora trabalhar alguns subtemas, especificamente nos posicionando em relação a esses subtemas, né? E aí eu jogo a bola para o Joaquim de novo aí, para a gente poder tocar o barco. Obrigado, pastor Charlie. Muito bom, meus irmãos. A gente tem muitos assuntos para tratar e nessa nossa jornada aqui que queremos fazer, a gente tem percebido que existe uma infiltração, né, dentro das igrejas com ideologias, com teologias que estão contaminadas, vamos dizer assim, e que estão fazendo ou permitindo que muitos pastores conduzam as suas igrejas distanciados daquilo que a Bíblia ensina. E a gente costuma chamar isso de teologia liberal, não é? E eu queria que o pastor Dineuci nos desse uma orientação sobre isso aí. Pastor Dineuci, o que é essa ideia de teologia liberal? Como isso está adentrando em nossas igrejas? Por favor, nos ajude nisso. Na última live, o pastor Charlie estava mostrando como a expressão liberal, ela em alguns segmentos do pensamento, ela tem uma conotação completamente diferente do pensamento teológico, né? O liberal é aquele que, vamos dizer assim, ele critica a Bíblia como sendo a palavra de Deus. É um movimento que surgiu no século XIX e interessante, um movimento que surgiu
podemos dizer assim, quando o marxismo estava também se formando, quando Karl Marx estava criticando a religião, né? Karl Marx, ele criticou muito a religião, ele disse que a religião era perniciosa. Numa obra dele, ele chega a usar a expressão de que era necessário acabar com a religião, né? Ele pinta assim o judaísmo e o cristianismo. Quando ele se referia à religião, geralmente ele se referia ao judaísmo e ao cristianismo. Ele pinta como sendo algo muito pernicioso para a sociedade, para o ser humano. Então, ele era completamente avesso. Eu creio que ele estava influenciado por várias correntes filosóficas que vieram se acumulando, e teólogos também acabaram se influenciando por essas correntes filosóficas, né? Surgiu, então, o que hoje nós chamamos de alta crítica, né? Existe a crítica às escrituras, que seria, não no sentido pejorativo, mas seria o exame das escrituras, buscando-se uma interpretação correta, buscando-se uma hermenêutica correta, né? Mas surgiu a alta crítica. E na alta crítica surgiu na Inglaterra, na Alemanha, teve 3 teólogos, né, que se despontaram muito nessa alta crítica, vamos dizer assim, nessa tentativa de destruição. Eu gosto de traduzir a coisa para uma linguagem bem simples, né? Ao mesmo tempo que Karl Marx procurava desconstruir a sociedade, essa expressão desconstrutivismo vem surgir bem adiante, mas ele já procurava desconstruir a sociedade, e para isso ele procurava desconstruir a religiosidade. Então, também surgiram teólogos procurando desconstruir as escrituras. Então, começaram a levantar questões como a Bíblia não sendo a palavra de Deus, como determinados textos não sendo inspirados, e chegavam a absurdos, né? Quanto a Isaías, por exemplo, ao profeta Isaías, eles, por não crerem no aspecto espiritual da revelação de Deus, então eles procuravam sempre dar uma explicação científica. Eles colocavam a ciência acima da Bíblia. Então, para eles, a Bíblia tinha que ser explicada à luz da ciência. Daí surgia essa expressão liberal, porque eles eram liberais quanto às escrituras, né? E daí, então, vieram acontecendo, surgindo vários pensadores que, seguindo por essa linha, então se sentiram à vontade para construir várias teologias que são resultado da teologia liberal. Quando nós vemos hoje essa teologia entrando no nosso meio, ela entrou principalmente através de seminários, né? E entrou também através de literaturas. Então, escritores trabalharam, o pastor Charlie estava falando sobre uma agenda, né, da esquerda, e eu fiquei pensando, essa agenda da esquerda, ela alcançou também o nosso meio evangélico, o nosso meio cristão, e a gente percebe que há um processo, né, de desconstrução da teologia que eles chamam de ortodoxa, e então vários vieram penetrando no nosso meio, e isso tem influenciado na descaracterização das igrejas de Cristo, né? Eu sou de um tempo em que
Nós podíamos ir a qualquer igreja, até mesmo que não fosse batista, e nós chegaríamos lá e encontraríamos mensagens bíblicas, nós nos sentiríamos felizes porque todos criam na Bíblia como palavra de Deus, e hoje, às vezes, a gente entra em determinadas igrejas e sai de lá revoltado com o que a gente ouve, né? Então, a gente percebe que há essa descaracterização das igrejas e porque houve essa infiltração da teologia liberal no nosso meio, e eu creio, aí é visão minha, eu creio que a maioria dos teólogos liberais, eles namoram ou se posicionam à esquerda. Essa é uma boa questão, e eu vou até pedir ao pastor Crebius para comentar sobre isso. Essa relação entre a questão de esquerda, o marxismo, que a gente chama aí de cultural, de que mexe com essas questões mais ideológicas mesmo, né? A relação disso com esse grupo que a gente chama de liberal, que faz essa relativização das escrituras, né? Que desconsidera por completo o que a Bíblia diz. Que relação tem isso, pastor? Explica isso para a gente aí, ajuda a gente nisso. Antes do irmão começar, espera só um pouquinho. Se os demais participantes quiserem fazer alguma intervenção, só fazer um sinal para os irmãos também poderem interagir, tá? Porque às vezes alguém vai comentando, demora um pouquinho, você quer falar, e é uma pergunta que cabe a você também falar, então fique à vontade. Pastor Crebius, me desculpa e continue. Bom, o liberalismo, assim como o marxismo, é um sistema revolucionário, como o Charlie já mencionou aí, esse posicionamento ideológico revolucionário que visa destruir aquilo que existiu antes, vem na esteira aí da filosofia do Descartes, né, que já no século XVII, ele propunha que nós devíamos, para chegar a alguma convicção verdadeira, deveríamos desconsiderar tudo aquilo que veio antes de nós e ficar apenas com as nossas ideias inatas, né, com a nossa razão, a supremacia da razão, o pensamento do homem. O homem tem que ser a medida de todas as coisas. O homem é que vai determinar como as coisas devem ser e acontecer. O liberalismo ele vem nessa mesma esteira do marxismo, porque o marxismo tem essa aspiração de se tornar cosmovisão, ou seja, de se tornar uma visão de mundo, de deixar de ser apenas uma ideologia, de tratar apenas de alguns pontos comuns, mas de nortear toda a percepção humana, né? Ele quer nortear toda a percepção humana, ele quer se tornar cosmovisão, ou seja, a forma como eu enxergo, entendo e interpreto todas as coisas à minha volta. O liberalismo é o veículo para que o marxismo possa adentrar a igreja com uma roupagem aparentemente cristã. Porque, assim como o marxismo, o liberalismo reinterpreta a Bíblia a partir de seus pressupostos. Ele tem umas lentes bem específicas, um óculos bem específico para interpretar a Bíblia. Qual é o pressuposto mais básico do liberalismo teológico? A Bíblia, ela não é palavra de Deus na sua totalidade. Ele usa os mesmos nomes, as mesmas palavras que nós usamos, mas com conceitos diferentes. Ele fala que a Bíblia é inspirada, mas quando ele fala de inspiração, ele não está se referindo a essa ação sobrenatural do Espírito Santo que fez com que até mesmo as palavras, cada palavra da Bíblia fosse palavra de Deus. Na verdade, a ideia que ele tem é um pouco diferente disso. A inspiração para ele é mais ou menos uma intuição. Algo como um insight, um discernimento que qualquer um pode ter. Então, os escritores da Bíblia, eles tinham ali uma certa intuição e isso ele caracteriza como inspiração. A inspiração, então, seria, na verdade, expressa nos conceitos e valores universais. Mas o liberalismo, assim como o marxismo, tem uma visão evolutiva da cultura. E eles pensam, eles caminham juntos justamente por causa disso. O que o liberalismo pensa? O liberalismo olha para a Bíblia e entende que a cultura em que a Bíblia foi formada era uma cultura primitiva,
era uma cultura atrasada. Como primitivo, entenda-se atrasado na perspectiva do liberal. O marxista entende a mesma coisa. Ele entende que a modernidade ou a pós-modernidade deve nortear toda a interpretação da vida, né? Os valores dessa cultura pós-tudo, né? Deve nortear toda a interpretação. O liberalismo é assim. Ele olha para a Bíblia e diz, olha, isso foi produzido numa cultura patriarcal, misógina, e a gente deve desconsiderar o texto bíblico por conta disso. Por isso que o liberalismo se utiliza do condicionamento cultural dos textos. E isso serve ao marxismo. Por quê? O marxismo, para fomentar a luta de classes, ele precisa fortalecer as minorias. Ele faz isso, fortalece as minorias, e esse discurso, né, de fortalecimento, ele tem como instrumento, isso no âmbito da igreja, o liberalismo teológico, porque uma vez que a cultura da Bíblia, onde a Bíblia foi formada ali, é uma cultura patriarcal e o texto está condicionado àquela cultura, então eu posso dizer que aqueles textos em que a Bíblia dá orientações contundentes ali acerca da liderança masculina, por exemplo, na verdade esses textos eles estão ultrapassados. E aí, o que se propõe é uma interpretação não literal de toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, tem um site chamado Teologia Progressista, que tem como um dos elementos lá da sua, de certa forma, a sua confissão de fé, né, essa interpretação não literal de Gênesis a Apocalipse. Então, para a gente compreender, essa é uma das ferramentas que o liberalismo e o marxismo se utilizam para adentrar com novos conceitos, com essa ressignificação, porque o liberalismo trabalha com ressignificação também, assim como o marxismo. O marxismo, como o Charles já mencionou, quer mudar o conceito de sexualidade, o conceito de família, e o liberalismo não faz diferente. Por exemplo, o liberalismo teológico ele muda o conceito de pecado. Pecado já não é mais o que a Bíblia diz. O pecado é algo geralmente atrelado, né, resultado de uma interpretação fortemente influenciada pela cultura. Pecado, né, vira, por exemplo, nas palavras de um célebre pregador, de um conhecido pregador aí, aquilo que desumaniza o homem. E aí, a partir daí, se desenvolvem outras interpretações. Por exemplo, não ajudar o pobre se torna pecado. Não dar esmola se torna pecado, ao invés do adultério. Então, as pessoas, agora o adultério ele não é mais tão criminalizado como antes, no passado, como o próprio Charlie mencionou no outro vídeo que ele já postou aí. No passado, por ter a sociedade como um todo uma cosmovisão cristã, o adultério era considerado crime, porque era visto como pecado. Mas hoje em dia, a pecaminosidade ela tem sido atribuída a outras posturas. Por exemplo, em contextos onde predomina o liberalismo teológico, onde predomina uma visão marxista, o pecado é votar no Bolsonaro. Então, há uma ressignificação de pecado, né? O que é pecado. E as pessoas acham que no outro dia eu assisti um vídeo que uma repórter, ela perguntou ali a alguns pensadores se ela deveria perdoar o pai dela por ter votado no Bolsonaro. Então, é isso que tem acontecido na nossa sociedade, tem acontecido nas nossas igrejas. A gente percebe que, com o passar do tempo, por exemplo, o homossexualismo tem sido mais presente nas igrejas. Antes, isso era uma coisa um pouco mais distante. Hoje em dia, nós vemos isso de forma mais presente e alguns tentando justificar isso biblicamente. Aí nós voltamos àquela questão do condicionamento cultural, que é uma ferramenta do liberalismo teológico que se torna serva do marxismo cultural. Agora, o marxismo e o liberalismo são parentes. Eles usam as mesmas ferramentas. Politicamente correto é usado pelo marxismo e pelo liberalismo. Por exemplo, porque eles usam uma ferramenta interpretativa que é o desconstrucionismo. O que isso significa? O pastor Charles citou na última live, né, um filósofo, Jacques Derrida, né, que ele elaborou, desenvolveu esse sistema desconstrucionista,
que propunha uma autonomia do texto. O autor, ele não tem a propriedade do texto. Então, a quem cabe a interpretação dizer o que o texto diz não é o autor, mas o intérprete. O intérprete se torna soberano. Então, todas as interpretações se tornam possíveis. Se todas as interpretações são possíveis, então isso significa que a minha interpretação ela não pode ser única, ela não pode aspirar a se tornar absoluta, porque com isso eu vou estar ofendendo o outro, até porque o desconstrucionismo ele parte do pressuposto que os textos foram construídos por autores em situações, em sociedades mais antigas, com a intenção de oprimir alguém. E a gente vê isso lá no Gênesis, Satanás usando isso de forma bem presente. Né? Deus diz para o homem não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E o homem ouve a ordem, transmite, obviamente, a sua esposa, e Satanás depois aborda a mulher, ele começa a desconstrução, ele tira o poder de interpretar do autor. O autor, ele não... A opinião dele não vale, o que vale é do intérprete. Então ele interpreta, ele diz, olha, não é assim, não foi assim que Deus falou, não. Então ele absolutiza o intérprete, né? E ali ele mostra para Eva que, na verdade, Deus queria oprimi-la, né? Isso na construção de Satanás. Né? Ele mostra, ó, Deus quer te oprimir, ele não quer que você se torne conhecedora do bem e do mal como ele. Ele quer continuar no status ali, quer manter o status quo, vamos já te liderando. E é isso que o liberalismo faz, enfraquece as autoridades, as instituições, assim como o marxismo. Eles vão enfraquecendo a partir da teologia, eles buscam domínio acadêmico, como o pastor Dineuci mencionou, assim como o marxismo, buscam domínio político nas lideranças denominacionais e vão avançando igualmente com a mesma marcha do marxismo. Então, eu acredito que com tudo isso, com todas essas ferramentas, com todo esse aparelhamento, eles terminam por amordaçar o crente, amordaçar os pastores, porque se eu falo, eu estou errado, porque eu estou na contramão. Se eu falo contra essas coisas, e aí tentam, de certa forma, fazer com que os seus opositores eles sejam mal vistos, né? Mas esse camarada aí, ele não tem doutorado, ele não tem... Quem é ele? Não é conhecido, não está na academia, né? Então ele não exerce uma liderança significativa, e aí começam a tentar, de certa forma, fazer uma caricatura dos seus opositores. Devolvo a palavra aí. Ô Joaquim, deixa eu só dar uma palavrinha aqui em cima disso que o Clemens falou. Pode falar. Eu costumo dizer que é como se fosse uma árvore. Tem alguém com o áudio ligado aí, tá voltando para mim aqui, é o Clemils. Tem uma árvore e que sai vários galhos dessa árvore. Né? Você tem uma árvore que sai o galho do liberalismo, você sai o galho da revolução, do pensamento revolucionário dentro da política, dentro da escola, dentro da... O que acontece? A nossa sociedade ela foi toda formada dentro do pensamento cristão. Então nós temos uma estrutura social que impede, o tecido social ele é formado já desde o seu início, todo o Ocidente, dentro da ética e da moral judaico-cristã. Então, o pensamento revolucionário, ou a mentalidade revolucionária, ou o marxismo, ou o esquerdismo, ou o liberalismo teológico, todos esses nomes que acabamos dando dentro do contexto desse pensamento, ele precisa que essa forma essa formatação do Ocidente caia. E para cair, ele usa essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, ele precisa que a estrutura de família seja alterada. Né? Essa estrutura de família é considerada pelo pensamento revolucionário uma estrutura burguesa. Essa é a estrutura de família burguesa. Pai, mãe, filhos. Por quê? Porque essa estrutura pai, mãe, filhos, né, eles casam, eles constituem patrimônio, eles acabam indo contra o pilar básico da ditadura do proletariado, da ditadura do oprimido marxista, que é o quê? Propriedade privada. Tem que abolir toda a propriedade privada para que esse pensamento seja instituído, para que a gente caminhe em direção ao comunismo, para que a mentalidade revolucionária tenha sucesso. Então, o que eles precisam fazer? Porque a estrutura de família burguesa, a estrutura de família cristã, pai, mãe, filhos,
mantém o quê? O matrimônio, é aquela frase célebre, né? O matrimônio constitui patrimônio. Então, você casa, você tem filhos, você constitui seu patrimônio, você deixa isso de herança. Então, o direito de herança seria algo difícil de se combater. Ao invés de se combater o direito de herança, combate-se a estrutura de família. Aí, dentro dessa configuração familiar burguesa, é preciso ser desconstruído. Então, começa um trabalho de lavagem cerebral acadêmico, por exemplo, na cabeça do adolescente na universidade, para que ele olhe para o pai, para a mãe, para essa estrutura de família cristã, como algo ultrapassado, retrógrado. Aí tudo para o pensamento revolucionário visa um fim de reconstruir novos parâmetros, né? Alguém disse aqui no comentário, a Vanessa disse aqui no comentário, que eles querem desconstruir, boa parte dos teólogos liberais, eles querem desconstruir o pensamento bíblico para poder pecar à vontade, para poder pecar sem peso na consciência, né? Para manter. E é justamente isso mesmo. Eles querem ir desconstruindo a teologia. Eles querem ir desconstruindo o que seja homem e o que seja mulher. Cada estrutura do tecido social, eles usam uma ferramenta, né? Para desconstruir a família, eles usam a doutrinação ideológica na mente das novas gerações. Para desconstruir a dinâmica familiar, eles pegam e fazem grupos como movimentos de massa, movimento gay, movimento feministas, eles aparelham esses movimentos e usam esses movimentos como um fluxo contra a estrutura cristã, né? E o que acontece? Gerando esse caos, gerando essa desconstrução, na ideia do marxista ou do revolucionário, ele vai conseguir estabelecer aí uma nova forma de ver o mundo. O problema do crente é que o crente acha, eu sempre digo isso, o crente acha que é só ele que quer mudar a cabeça das pessoas. Ele chega e fala assim, não, eu preguei Jesus para fulano parou de beber, parou de fumar, parou de bater na esposa. Só que o crente não entende, às vezes o pastor ele não entende, que existem grupos que estão interessados também em mudar a cabeça das pessoas para um estilo de vida e para uma visão de mundo que eles acham que é ideal. E a mentalidade revolucionária, ela enxerga o mundo ideal, um mundo sem barreiras, um mundo sem fronteiras, um mundo sem... Aqui na Terra, como nós temos mais de 2 neurônios, nós sabemos que isso nunca vai acontecer aqui na Terra. Porque nós não nascemos bonzinhos, né? Nós somos concebidos em pecado, nós somos uma raça caída e nós temos que contar com a graça de Deus, o perdão de Deus para nos reconstruir. Se todos nós fôssemos bonzinhos, poderíamos construir um céu aqui na Terra, mas a gente sabe que não é assim. Charlie, eu acredito que a afinidade entre o liberalismo teológico e o marxismo está justamente nessa aspiração de promover o céu na terra, o reino de Deus. Tanto que a evangelização para o liberal é a implantação dos valores do reino na sociedade, ele não visa a conversão. Então, o marxismo e o liberalismo têm o mesmo propósito, por isso eles usam as mesmas ferramentas. E um serve de veículo para o outro. Né, para que o marxismo entre na igreja, ele usa o liberalismo porque ele ressignifica conceitos cristãos. E o marxismo, para que o cristão ele adentre, né, lá essa esfera política, eles vão fazendo essa mescla, né, e o fim é o que a gente tem visto por aí. O Lázaro quer falar. Pastor Lázaro, fica à vontade. É interessante você observar que a palavra de Deus, ela sempre produz ela é sempre contrária à absolutização de qualquer dimensão criada, né? Qualquer coisa criada, ela não pode ser absolutizada. E aí você vê que nem o indivíduo pode ser absolutizado. Família não pode ser absolutizada, governo não pode. E aí você percebe claramente que, por exemplo, no Antigo Testamento, você tinha o rei e você tinha o sacerdote. Ou seja, o rei não poderia exercer a posição de sacerdócio, ou seja, a religião, vamos usar assim essa expressão, igreja e Estado, não estaria na mesma mão. Então você vê que as escrituras, Deus mesmo, ele já previu que o coração humano ele tem essa tendência à absolutização. E, de modo muito diabólico, né, as pessoas não percebem isso, mas o próprio marxismo cultural, ele observou que dos grandes empecilhos ao avanço é a família. Por quê? Porque a família ela é o núcleo básico social que garante propriedade, que garante educação para os filhos,
formação da cidadania de cada indivíduo, formação do caráter do indivíduo. Então, para que você possa ter controle total e absoluto, você precisa quebrar essa estrutura básica social. E aí você, para fazer isso, Deus colocou, e a gente, quando olha para as Escrituras, Deus colocou o homem como essa figura de proteção da sua casa, de liderança de sua casa. Então, o que é que você percebe nesse movimento? O movimento é o quê? Primeiro, desconstruir a masculinidade, tirar a arma da mão do pai, o poder da mão do líder, que pode proteger a sua propriedade, a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Depois você empodera a mulher para que você possa dizer a ela que que o Estado, que a ideologia está libertando ela para ganhar o coração dela, rebelar ela contra essa estrutura masculina, patriarcal, misógina e tudo mais. Aí você faz o quê? O Estado diz, olha, agora os seus filhos, eles precisam ser educados, porque precisa ser feito por especialistas, pessoas que estudam isso. E aí o Estado vem, põe a mão no seu filho, põe ele na escola de manhã, de tarde, se possível de noite, tira o seu filho da sua casa, seu marido, ele transforma o seu marido num cara frouxo, que não pode fazer nada, que se falar ele é misógino, machista, homofóbico, fascista, ele é tudo. A mulher, ela é enganada nessa ideia de que ela é livre para estar onde quiser, mas ela só não pode estar em casa, mas pode estar em qualquer outro lugar. E aí você tem essa desconstrução. Aí a família é desconstruída. Agora o Estado ele ganha um poder absoluto para dominar o discurso, a educação, para dominar as famílias, destruindo essas famílias. E aí você tem o quê? Você tem enquanto o movimento que Deus propõe é um tipo de atomização, né, do poder, ou de distribuição do poder entre os indivíduos, entre as famílias, agora você tem o quê? Você tem a destruição do poder da família, para que esse poder fique centralizado no domínio do Estado. E o Estado se torna o grande provedor, o grande protetor, o grande educador, o grande... Então as pessoas não percebem como é demoníaca essa perspectiva, como isso já aconteceu lá no Jardim do Éden, já começou assim, como o pastor Cremilson falou, já começou lá no Jardim do Éden. Ou seja, a igreja, ela não quer ser absoluta. A igreja não quer ser absoluta. Até o próprio os movimentos progressistas têm dito que nós, pastores, queremos deter o poder de dominar as pessoas. Não, pelo contrário. A gente quer o quê? Que as famílias, elas tenham, que os pais, maridos, mulheres, tenham a sua consciência, tenham a sua liberdade, e que eles tenham... Uma coisa interessante é que a liberdade religiosa, ela é fruto de uma sociedade cristã. O cristianismo, a própria Bíblia diz que nós não podemos pregar o evangelho por força e violência. Então, o próprio cristianismo, ele prega a liberdade de alguém discordar dele. De alguém dizer assim, olha, eu não quero ser cristão, não concordo com você, beleza, siga em paz. Então, o cristianismo não é um movimento que absolutiza a igreja, que o pastor tem o discurso e não pode ser questionado, porque os próprios bereanos, eles verificavam nas escrituras se Paulo estava falando o que era certo, sendo mesmo ele apóstolo. Então, esses espantalhos que são criados, até pelo próprio liberalismo, diante de uma perspectiva mais bíblica e conservadora, é exatamente para quê? Para minar o discurso, minar essas estruturas, para que eles possam ressignificar isso, e que, no fim de tudo, a grande intenção é a absolutização do poder do Estado. Porque o Estado vai trazer o céu para a terra. Né? Essa expectativa redentiva que nós temos que ter em Cristo, nós passamos a ter no Estado. Se o Estado, pela educação, pode diminuir a criminalidade, o Estado, investindo na saúde, ele pode diminuir as doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Estado pode reforçar a segurança pública e ninguém vai mais precisar ter arma na mão porque o Estado vai cuidar da sua segurança. O Estado ou seja, o Estado é o grande Deus provedor. É o que está por trás de tudo isso. Então, isso Deixa eu interessante a gente pedir uma palavra pastoral aqui do pastor Salvador um pouquinho, para ele participar também com a gente. E aí, pastor Salvador, diante dessas questões todas, eu vou pedir essa palavra pastoral. Como é que a gente protege o nosso jovem
com muitos púlpitos contaminados com esses movimentos, tanto a teologia liberal quanto o marxismo, né, que parece que, o Cremilson já falou, Charlie também e o Lázaro, andam entrelaçados, né, e, sinceramente, a gente se pergunta como é que isso entrou nos nossos púlpitos, né, como é que chegou na nossa igreja, e a gente tem os nossos jovens e adolescentes que a gente ensina as coisas na igreja e, de repente, eles vão para a universidade e voltam, ou somem das igrejas, ficam completamente perdidos. Como a gente protege a nossa igreja? Como a gente protege, pastor Salvador, o nosso jovem diante dessas questões? A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça, no coração do nosso jovem, não é só na cabeça e no coração, é que a Bíblia é a palavra de Deus indiscutivelmente. Isso aí começa porque nós vivemos tempos difíceis, né? Na era moderna, a razão era o fiel da balança. Não foi para nós, mas para a sociedade, na era moderna, era a razão. Então, se eu posso explicar, então é bíblico. Então, os milagres, como algum dos irmãos aqui já falou, os milagres, se não podem ser explicados, eram mitos. Começa ali de uma forma bem sutil. Ou na pós-moderna, não se tem uma verdade absoluta, existem várias verdades. Há um pluralismo. Então, você escolhe aquela que lhe for mais conveniente. Enquanto o evangelho, a ordem bíblica, propõe arrependimento, renúncia, abandono. O primeiro marxista foi o capeta, lá no Éden. Porque ele lá no Éden, o texto que o Cremilson citou, o Éden, ele levou Adão e Eva a pecar. Eles têm responsabilidade pessoal? Tem sim. Mas ele tirou as travas de segurança. Eu sempre falo lá para os meus jovens, adolescentes, que a Bíblia, ela é infalível, inerrante, suficiente, mas você tem que ter travas de segurança. Quer ver a primeira trava de segurança que foi tirada? O diabo chega e diz o quê? Questiona. Foi assim que Deus disse? É assim que o marxismo, é assim que essas doutrinas chegam. Primeiro questionam, vem com a coisa boazinha. Poxa, será que foi assim que Deus disse? Depois ele afirma. Não é. Primeiro questiona a autoridade, depois se contrapõe à autoridade e oferece um benefício. Olha, se vocês fizerem isso, vocês serão igual a Deus. O marxismo faz exatamente isso. Tá? Por que muitos pastores flertam com o marxismo? Flertam com essa doutrina? Para serem aceitos no meio acadêmico. Eles querem ser aceitos no meio acadêmico. Eles querem ser aceitos na academia e, para ser aceito, principalmente na área de humanas, vocês podem perceber que essas doutrinas elas não avançam muito nas áreas de exatas. O pastor Charlie, que está aí, que labuta nesse meio acadêmico, pode dar mais informações sobre isso. Eles não têm uma entrada tão grande na área de exatas, onde a verdade tem que ser questionada. Tá? Porque vocês querem ver uma coisa? Eu sempre falo para o jovem, qual o país que deu certo com isso aí? Já que vocês querem falar de provas, então vamos para as provas empíricas. O que é uma prova empírica? Eu comprovo que isso deu certo. Agora, eu desafio sempre eles. Agora, me apontem os países que são desenvolvidos, os países que têm uma democracia sólida, os países que têm um padrão de vida melhor, são aqueles que adotaram os princípios judaicos e que valorizam a família. Você vai para os Estados Unidos, para a Inglaterra, vê quantas faculdades foram criadas, fundadas, a partir de pastores, a partir de cristãos, enquanto o liberalismo não produziu nada. O liberalismo só produziu descrença. Então, mas eu não conheço tudo. Tudo bem, você não conhece tudo. Você pode não ser tão versado quanto esses irmãos aí.
Como eu vejo aqui, os irmãos aqui, além de pastores, são pensadores, são intelectuais. Mas se você não consegue chegar nesse nível, que você se apegue a uma coisa. Você se apegue à palavra de Deus. A palavra de Deus como verdade. Como verdade ifutável. Se você não conseguir... mas isso aqui eu não entendo direito. O defeito não está na palavra, está em você, está na sua limitação. Eu vi na minha juventude, pastor Joaquim, vários colegas que quando foram para a faculdade se desvirtuaram. Sabe por quê? Porque começaram igual lá no Éden, questionando a palavra de Deus, se contrapondo à palavra de Deus e, por final, desobedecendo a palavra de Deus. Quando você tira essas três coisas, você começa a perder a sua base, que a sua base é familiar. É verdade. E como o pastor Charlie fala, como eles querem conquistar a sociedade? Para conquistar essa sociedade, eles não querem simplesmente conquistar essa sociedade. Eles querem criar uma nova sociedade. E só quem tem esse poder é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim mesmo, para a eternidade. Só que para destruir essa sociedade, eles têm que bater nas bases. Não adianta destruindo um muro, destruindo uma viga, destruindo nem que seja um pilar. Eles têm que bater nas bases. E quais são as bases da sociedade? Família. E qual é a instituição que mais preza a família? A igreja. Igreja. Exato. Entenderam aonde eles querem? Aí. A luta deles não é lá fora. É verdade. Eles estão lutando dentro. Joaquim, acho que a gente... Salvador, eu acho que a gente tem que fazer um meia-culpa aí, viu? Tem que fazer um meia-culpa, porque a culpa é das lideranças cristãs. Porque, na verdade, sim, é o seguinte, pode ser. Quem criou as universidades? Sim. A igreja. Harvard é um pastor. Harvard é um pastor. Oxford, todos os grandes nomes de grandes universidades é a igreja. O maior conglomerado que nós temos no Brasil, a Pontifícia Universidade Católica, é da Igreja Católica. Então, sim, quer dizer, a igreja criou, mas aí as doutrinas revolucionárias, advindas de Antônio Gramsci, advindas da Escola de Frankfurt, tomaram as cátedras todas, tomaram as coordenações dos cursos e expulsaram a visão cristã dali. Se você, inclusive até o nosso, por exemplo, até a nossa linguajar foi moldado. Olha para você ver, o Salvador falando, porque aí veio a razão. A fé e a razão é a mesma coisa, andam juntas. Né? Mas a razão não é isso. A razão para eles é a explicação do mundo deles. Eles conseguiram. Olha para você ver, eles conseguiram ditar como nós usaríamos as palavras. Até as nossas palavras, eles, os revolucionários, é que determinaram. Então, quando eles aplicaram esse plano de dominação das universidades, o jovem, aqui, alguém escreveu aqui que um pastor disse que a universidade é cemitério de crente, né? Isso. Que o jovem vai para lá e... Mas por quê? Porque nós ficamos fechados dentro dos nossos templos e nós esquecemos que nós temos que influenciar a cultura como sal e como luz e que nós não podemos só ficar formando pastor. Tem chamado, vai ser pastor. Vai ser pastor. Vai ser pastor. Vai ser missionário. Peraí. E os professores universitários que nós deveríamos formar com visão missionária de produzir papers, escrever, produzir material acadêmico para influenciar a cultura também? Nós temos, né? Isso precisa ser resgatado. Mas o que nós fizemos? Nós deixamos a universidade para lá e ficamos pregando dentro dos nossos templos. Quem não guerreia no território do inimigo, mais cedo ou mais tarde o inimigo vem guerrear no território dele. E aí o que aconteceu? Criaram a teoria crítica, a Escola de Frankfurt criou a teoria crítica, que é a mãe do método histórico crítico, que faz toda essa leitura que o pastor Dineuci trouxe para a gente aí, né? Ressignificação do texto bíblico, ignorando completamente os padrões morais que o texto traz para a gente, dizendo que isso é coisa ultrapassada, que isso é coisa do passado, que isso é coisa de uma época patriarcal, e por aí vai. Então, assim, a responsabilidade... E boa parte da culpa é nossa também, como pastores, eu digo não nossa aqui, mas todos os pastores, que eles simplesmente ficaram achando que se ficar dentro da igreja,
pregando ali, a coisa vai funcionar. Né? Pastor. A cosmovisão cristã vai ser respeitada. Pode falar, Pastor Charlie, além dessa culpa quanto às universidades, vamos dizer assim, seculares, nós temos uma culpa também quanto às nossas universidades ou os nossos seminários teológicos. Exato. Porque a gente percebe os liberais tomando conta dos seminários e, às vezes, a gente até coopera com eles e acha que está tudo muito bom. Parece que a gente não consegue acreditar, nem os pastores não conseguem avaliar o que realmente está acontecendo. Um dia desse, um sobrinho meu me escreveu lá de São Paulo perguntando como é que eu tinha certeza que eu fui vocacionado. Então, eu expliquei a ele a minha experiência, mas depois eu disse para ele, eu falei, rapaz, eu fiquei preocupado com você, porque até agora você foi um bom cristão, um bom crente. Agora, eu acho que você vai ter que escolher muito bem para onde você vai e você tem que ir vacinado. Eu lembro quando eu comecei meu curso no Seminário do Sul, tinha um professor que zombava da Bíblia. Sim. E eu batia de frente com ele e ele ficava zangado comigo, entendeu? Então, eu creio que nós temos que passar essa visão para os membros da igreja também. Né? Nós temos que combater dentro da igreja, pregando a Bíblia, mostrando o que é bíblico realmente, mas nós temos que também não nos acuarmos com essas pessoas que, entre aspas, têm um certo nome na denominação e que parece que é um círculo vicioso, entendeu? Eles assumem, eles destroem o seminário, daqui a pouco alguma instituição vem e ajuda o seminário, aí eles são levados de volta para o seminário, parece que a coisa não tem fim. Outra coisa que eu estava pensando aí, que a gente precisa ajudar as igrejas, é com relação à conversão. Eu tenho 3 filhos e uma neta está terminando a faculdade também. Os meus 3 filhos enfrentaram muita coisa lá fora, na universidade, mas nunca deixaram de ser crentes. Eu tenho uma filha que fez curso de administração, depois fez mestrado, tenho um filho que fez análise de sistema, depois fez engenharia, tenho uma filha que fez assistência social, é um antro terrível, né? Marxismo puro. Depois fez pós-graduação. Minha esposa fez português e literatura, depois fez pós-graduação, e todos eles continuam firmes. A que eu atribuo isso? Primeiramente, uma conversão. Eu creio que existe muito aí o aspecto espiritual. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, fica mais fácil, não estou dizendo que a gente não tenha que trabalhar com essas pessoas, mas fica mais fácil você mostrar a realidade, mostrar a razão bíblica a quem passou por uma experiência de conversão, do que você ficar tentando explicar determinadas coisas da Bíblia a quem nunca teve uma experiência de conversão. Ou seja, ou cresceu na igreja, ou, como dizem por aí, entrou para a igreja, né? Agora, uma última observação interessante é que o objetivo do marxismo e o objetivo da teologia liberal parece que são os mesmos. No marxismo, eles dizem que querem construir uma sociedade perfeita, né? Então, eles creem que a religião impede, por vários motivos, até por causa das estruturas que nós temos, né? Então, impede essa sociedade perfeita. Eu estava lendo hoje Karl Marx, e é interessante, Karl Marx e Bauer, né? É interessante que ele chega a dizer que o comunismo é como se fosse assim
o aperfeiçoamento da sociedade. Então, eles acham que estão aperfeiçoando a sociedade. Na teologia liberal, eles creem a mesma coisa. Eles creem que é o homem perfeito, o homem aperfeiçoado. Daí eles ensinarem muito somente a imitação do comportamento dos personagens bíblicos. Eles creem que isso vai ajudar a sociedade, então a igreja, aí vem a teologia social, né? E a igreja vai influenciar a sociedade a ponto de que, quando Cristo voltar, não vai haver necessidade do juízo final. Essa é a ideia que os teólogos liberais procuravam passar para a gente no seminário. Então, é interessante, a ideia deles é a mesma, eles querem aperfeiçoar. A partir do próprio homem, eles querem aperfeiçoar a sociedade. É um antropocentrismo, né? Pastor Lázaro, acho que queria falar alguma coisa. É interessante, eu acho que eu iria um pouco mais além, né, complementando o que vocês estão falando, porque o grande problema, né, dentro da teologia filosófica, a gente estuda o pensamento do Abraham Kuyper e do Hermann Doiver, né, que foram pessoas que o Kuyper, pelo menos, ele entendia, né, que a vida cristã ela tem que ser uma vida integral, né, uma vida íntegra, ou seja, é uma vida que não pode separar secular do sagrado. O que nós fizemos na modernidade e pós-modernidade é porque nós aceitamos, sem criticar, a ideia de que a religião ela deve ser mantida no espaço íntimo, ela deve ser mantida na esfera íntima, ela não pode ser levada para o debate público. Esse é o grave problema que nós tivemos. Isso é fruto do materialismo, porque no materialismo a ciência é quem define o que é verdade ou não. E a ciência materialista, ela deixa de olhar o aspecto transcendente da vida, o aspecto transcendente da criação. E nós aceitamos isso passivamente. Por que nós aceitamos isso passivamente? Porque nós nos distanciamos da universidade e deixamos de ter pessoas com cosmovisão bíblica no debate, na crítica das coisas que começaram a surgir, a fazer a crítica. E nós começamos a receber e a aceitar isso sem querer mais participar. E relegamos a fé ao ambiente espiritual íntimo. E é óbvio que, para quem diz que Jesus Cristo é o Senhor, e lá em Efésios diz que ele está fazendo convergir nele todas as coisas, é impossível o homem dizer que Cristo ele é Senhor e achar que ele também não é Senhor de todos os aspectos, tudo aquilo que é desdobramento da fé. Não é? Se Deus criou todas as coisas, então todas as coisas precisam ser lidas e interpretadas sob a perspectiva do Criador. E aí o que é que nós fizemos? Nós deixamos de desenvolver as pessoas nesse aspecto crítico e nessa capacidade de perceber, de criticar as coisas sobre a cosmovisão cristã, sobre a perspectiva cristã. Os púlpitos deixaram de pregar, por exemplo, por que homem tem que ser homem? O que é masculinidade bíblica? O que é feminilidade bíblica? Por que casamento gay não existe? Coisas básicas que, se nós aprendêssemos o porquê que existe a ideia de submissão feminina, o que significa submissão feminina? Nós hoje temos medo de pregar sobre submissão feminina porque ressignificaram o que é submissão. Disseram que submissão é subserviência e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando nós se nós pregássemos a palavra de Deus e mostrássemos para as pessoas por que Deus criou homem, homem, mulher, mulher, por que Deus criou família dentro de uma perspectiva de uma teologia bíblica, por que a igreja-estado ela tem que ser separada e quais são os limites disso? Se nós, os pastores, eles acordassem para isso e eles observassem que a vida cristã, que a Bíblia tem implicações em todas as áreas da vida, e eles se esmerassem em descobrir quais são essas implicações práticas para a vida. Porque dona Zefinha, que está lá sentada e vende picolé na praça, ela não está interessada se você está lá falando de Lutero, de Calvino, de aspectos da teologia e tal. Ela está interessada naquilo que vai refletir diretamente na vida dela. Por que ela não pode vender um produto? Por que ela não pode sonegar imposto?
Por que ela não pode sonegar imposto? Eu sei que ela vende lá na praça, mas digamos que ela abriu um comércio. Por que ela não pode sonegar imposto? Quais são as implicações práticas disso? A gente deixou de fazer isso. E aí, quando você deixa alguma coisa no vácuo, alguém preenche o vácuo. Né? Alguém vai ocupar. E aí, como o nosso discurso se restringiu muito dentro da igreja, a mesma coisa, irmãos, e olha que eu estou fazendo um alerta, está acontecendo com a homossexualidade. Nós estamos calados com o discurso, nós estamos calados, e os jovens estão começando, eu digo isso porque eu lido com jovens na igreja, porque na igreja que eu pastoreio, eu não tenho pastor de jovens, então eu acabo pastoreando a igreja toda. E eu consigo ter esse contato muito com o jovem. E às vezes eles perguntam, pastor, mas por que é errado se eles são felizes com a escolha que eles tiveram? Aí eu vou apresentar a perspectiva bíblica da sexualidade. Olha, Deus criou assim, existe uma identidade que vem da Trindade, existe uma complementaridade que deve ser respeitada, existem aspectos biológicos que Deus criou. Ou seja, aí você vai dar o significado bíblico do porquê. Por que Deus fez assim? Por que não pode ser assim? Por que não pode ser desse outro jeito? E a gente não está mais fazendo isso, a gente está levando as implicações da fé para a vida prática, e por isso as pessoas estão começando a preencher esses espaços com aqueles que estão respondendo às dúvidas delas, que faz muito mais sentido, porque essas pessoas estão ali, na ponta do debate, mostrando para elas onde é que elas têm que apertar, qual parafuso ela tem que apertar, qual parafuso ela tem que folgar, porque a gente deixou de fazer isso usando a Bíblia. Né? Então a gente precisa acordar urgentemente para isso. Agora, precisamos acordar. Pastor Lázaro, é interessante sua abordagem, e eu vou dizer assim uma questão que eu via na minha adolescência. Né? A gente tinha, às vezes, um pastor pregando Bíblia, ensinando essas verdades que o irmão disse, e, de repente, alguém olha para a igreja do vizinho. A igreja do vizinho tem uma maior quantidade de membros. Aparentemente, ela é uma igreja, vamos dizer assim, de sucesso, não é? E aquele pastor que está lá na igreja do vizinho, né, a igreja vizinha, ele é um pastor com essa mentalidade progressista, liberal, e que se permite muita coisa. A igreja vizinha cresce, né, assustadoramente. E aí se encanta aos olhos e se vem à nossa mente aquela ideia... se o cara está numa grande igreja, a igreja dele é crescente, então o que ele fala deve estar correto, ou seja, Deus deve estar abençoando esse negócio. Eu acho que tem muita gente e muitos cristãos, né, membros das nossas igrejas, encantados com isso. Né? Quando a gente fala de alguém, a gente diz aquela expressão, medalhão, é alguém da nossa denominação, ele está numa grande igreja, a igreja do cara tem 2.000 membros, 5.000 membros, né? Ele deve ser um sujeito bom, ele deve estar falando coisas verdadeiras. Né? E aí é preciso voltar para dar uma atenção às Escrituras e crer que ela de fato é a inerrante palavra de Deus, porque se não acreditar nisso, a gente vai acreditar que o discurso que está sendo dito na igreja grande, pelo pastor famoso, cheio de diplomas, né, que quando vai... eu poderia até ter feito isso em relação a vocês aqui, que vocês têm também, mas alguns usam isso como a tal da carteirada, né? Quem é você para discutir comigo? Porque eu tenho doutorado nisso, mestrado naquilo. Tá? Então, parece que o discurso dele é correto porque ele tem essa formação acadêmica, ele é pastor da grande igreja, então ele merece ser o líder denominacional, ele merece estar no poder, ele merece, aquilo que ele está dizendo é a verdade. Não é? E acho que isso é um aspecto que a gente precisa abordar aqui, né, e alertar o nosso povo que é preciso ter a Bíblia como referência e como padrão. Esse é o ponto fundamental, que você está dizendo, que todos os outros estão dizendo aí. A gente precisa olhar para a palavra. Eu posso dizer de mim mesmo. Né? Há muitos anos atrás, eu era um desses, do que eu estou dizendo agora. Olhando para os grandes nomes, as grandes pessoas e dizendo, olha, se ele está falando o que diz e está numa grande igreja, então ele deve estar correto e Deus está abençoando. Errado estou eu. Não é? E a gente vai levando a vida nessa linha. Eu cheguei a pensar, quem está aqui, a maioria dos irmãos aqui que fazem parte da coalizão, a gente já deve ter pensado naquele momento, parece que a gente está sozinho. Né?
A maioria que a gente encontra aí começa a conversar, o sujeito diz assim: eu achava que era só eu que pensava assim e que talvez eu fosse o último cristão conservador da face da terra, né? Mas a gente está descobrindo e redescobrindo que tem gente firme da palavra e que a palavra de fato é a palavra, que a gente não pode trocar, né? E tem gente que crê nela como ela diz, como ela está escrita. Então, a gente precisa despertar pessoas para isso, pastor, e a sua palavra foi excelente nesse aspecto aí. Meus irmãos, tem uma pergunta aqui. Eu já quero... Sim, Joaquim, pode falar. deixa eu só pegar um gancho aqui no que o Lázaro falou, e todos já falaram sobre isso, que é a questão da universidade, da ciência, da fé, né? Como se fossem coisas, às vezes a gente acha que são coisas antagônicas. E olha para você ver que não é. A ciência, ela se prostitui ao longo ela se vende ao pensamento revolucionário dependendo da circunstância. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, o que a ciência dizia a respeito de uma pessoa que nascia com órgão sexual masculino, com hormônio masculino, e que quando olhava para si mesmo, essa pessoa não conseguia se enxergar como homem. A ciência dizia assim: esta pessoa tem disforia de gênero. Ela tem um transtorno de identidade de gênero. Mas passou-se apenas uma década, os movimentos revolucionários militantes ocuparam as cadeiras das universidades, começaram a fazer pressão social em se tratando da cultura, e hoje você não enxerga, você não tem mais esse dispositivo científico. A ciência não fala isso mais, a ciência não questiona isso mais. A ciência caiu no conto do vigário chamado ideologia de gênero, que foi um desenvolvimento de um pensamento completamente oposto ao pensamento anterior, que ignora os milênios de estudos da ciência, que ignora a lógica racional, porque se uma pessoa virar e falar assim, se eu viro para você hoje, Joaquim, e falo assim, ó, Joaquim, eu sou o Napoleão Bonaparte, você vai falar, o Charlie está com algum transtorno. Mas se o Lázaro, bonitão aqui do lado, né, virar para você e disser assim, olha, eu sou a Lázara, aí o Joaquim vai falar, bom, nós temos que respeitar, porque isso aí, porque o Lázaro, né, ele nasceu... Eu vou dizer que ele está doido mesmo. Então, a gente não percebe como que o movimento revolucionário vai tomando o tecido social em todas as áreas e vai reconstruindo conceitos, destrói e constrói do jeito dele. Destrói e constrói do jeito dele. E isso está nos púlpitos das igrejas. Nos púlpitos, na nova... E aí os seminários foram uma derrocada total, porque os professores que ocupam cátedras, boa parte deles, são liberais, são progressistas, não acreditam na palavra de Deus, não têm uma fé devocional, não tem boa parte desses professores que jogaram os nossos seminários no lixo, jogaram porque começaram a ensinar secularismo prático como se cristianismo fosse, formaram uma geração de pastores que, infelizmente, dão mais valor ao método histórico crítico, a ficar olhando para a Bíblia como sendo uma ferramenta, do que como um texto devocional que Deus fala ao nosso coração e transforma a nossa alma, transforma a nossa vida, né? Esses processos de transformação. Interessante, olha. Você vê, por exemplo, com relação à homossexualidade. Primeiro, pecado passa a ser doença. Depois, a doença passa a ser, na realidade, um comportamento, uma identidade. E aí você inverte e você começa a chamar de doente quem diz o contrário. Uhum. Esse mesmo movimento, ele está acontecendo com a pedofilia. Sim. É o mesmo movimento. Agora está se dizendo pedofilia, pecado. Aí começou a se dizer, não, pedofilia é um transtorno, é uma doença. O pedófilo é uma vítima. Aí você vitimiza o cara. Depois as pessoas vão se levantar contra essa vitimização. Vão dizer, isso é safadeza, safadeza. Aí vão dizer o quê? O cara, ele é homopedófilo, né? Ele é pedofóbico. Pedófilo. Pedofilofóbico. Tese e antítese. Eles mudam o nome, não é pedófilo mais. É pedoafetivo. Pronto, aí você vai ser pedoafetivofóbico. Aí ele joga para o cara que tá contra. E aí demoniza esse cara, joga o discurso contra ele. Aí esse cara começa o quê? A baixar a guarda e dizer assim, eu não vou mais me expressar, porque se eu me expressar, vão me chamar de alguma coisa fóbico. E aí o cara que antes era
era doente, ele passou a ser o quê? Um comportamento, e esse comportamento é aceitável. Já que o outro cara que estava contra baixou a guarda, agora você vai fazer o quê? Você vai começar a incentivar esse comportamento como algo que deve ser visto. Ou seja, a estratégia sempre é a mesma. E aí, o nosso problema, gente, é porque nós calamos. A gente para o nosso discurso porque a gente cai na garra de quê? Não vou falar porque vão me chamar fóbico de alguma coisa. Gente, João Batista foi decapitado porque tinha uma opinião bíblica sobre casamento. O cara perdeu a cabeça porque demonstrou. Aí você. O cara lá nem crente era. Aí você diz, por que é que. Não, eu vou cuidar só dos crentes da igreja. Mas João Batista estava num contexto ali secular, num contexto onde ele chegou e disse o seguinte: isso aí é errado. Isso que você está fazendo aí com a mulher do seu irmão, isso é errado. E ele foi decapitado por isso. E hoje nós estamos nos vendendo ao politicamente correto, estamos deixando esse discurso dentro da igreja, estamos deixando de expressar nossos pensamentos, nossas opiniões. Por quê? Porque a gente está com medo de ser chamado a alguma coisa fóbico. E aí a gente está deixando que os espantalhos da ressignificação sejam criados. Que toda pessoa que for contra, ela é alguma coisa fóbico. Só que não. Discordar não tem nada a ver com ódio. Eu posso discordar de alguém sem odiar aquela pessoa. Se o meu filho faz uma coisa aqui em casa errada e eu discordo do erro dele, não é porque eu odeio meu filho. É porque eu amo ele. Eu digo, meu filho, isso está errado. Ou seja, estão ressignificando isso. A lei da palmada é a mesma coisa. Então as pessoas precisam entender isso. Você não pode se deixar ser vendido. Eu, como pastor, certa vez eu fui pregar, fui convidado para pregar sobre feminilidade. E aí uma pessoa disse, pastor, mas você é homem falando sobre isso. Eu digo, mas sou pastor. Pastor tem que pregar tudo. Porque agora, porque eu sou pastor, não posso mais pregar para mulher. Porque eu estou fora do meu lugar de fala. Exatamente, o meu lugar de fala. Peraí, quer dizer que agora eu tenho que... olha só que loucura, gente. A gente tá... E é interessante, isso é tão interessante que eu me senti constrangido. Quando eu cheguei lá e tinha mais de 100 mulheres olhando para minha cara e eu for falando sobre submissão, eu confesso a vocês, eu fiquei assim, constrangido. Por quê? Porque a ideologia ela vai fazendo isso na gente, sem nem que a gente perceba. A gente vai sendo o quê? Ressignificado, sem nem a gente perceber. Se a gente baixar a guarda, nós somos o quê? Calados, cerceados. Lázaro, eu tive a mesma experiência também, preguei no Dia da Mulher, numa igreja convidado por um pastor amigo meu. Então, assim, o que se esperava, eu acredito, é que o sermão fosse no sentido de destacar algumas qualidades de mulheres da Bíblia, apontando aquele modelo como um modelo a ser seguido, né? Mas, na verdade, a pregação foi em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9, né? Então, eu acredito que provavelmente houve um choque por conta dessa influência cultural que nós vivemos, e eu também, assim como você, me senti, de certa forma, constrangido, porque nós estamos rodeados por essa cultura e ela acaba, de alguma forma, nos afetando, né? E é aquilo que você mencionou também. Nós somos demonizados quando apresentamos uma posição firme, bíblica, né, quando nós discordamos. Quem discorda, o conservador, ele passou a ser visto como retrógrado, como alguém que está na contramão da atualidade, do desenvolvimento, da evolução, alguém que passou a ser visto como um reacionário, né? O conservador, e aí virou palavrão, né? O fundamentalista também virou xingamento, né? De modo que aqueles que lutam pelos fundamentos da fé, como lutaram, né, os cristãos do início do século XX contra o liberalismo teológico, eles são agora taxados de fundamentalistas no sentido mais islâmico possível da coisa, né, no sentido bem pejorativo, como se fôssemos radicais, transportando bombas em nossos corpos. E com isso, o que eles buscam fazer também? O liberal, teve uma pergunta aí de um irmão, né, se o cristão, né, entre aspas, marxista, ele nasce como resultado, né, se nós podemos dizer que a origem do cristão progressista encontra-se no liberalismo teológico.
Eu acredito que o cristão progressista, né, ele bebe de várias fontes, né? O liberalismo teológico, ele é o veículo que faz essa mentalidade revolucionária entrar na igreja. Mas a mentalidade revolucionária, ela vem adentrando as escolas já há muito tempo, vem através da mídia, a mídia vem enfraquecendo as nossas barreiras morais, as nossas barreiras culturais, ideológicas, ela vem enfraquecendo, né? Justamente para que, como o Lázaro falou aí, quando a gente se deparar com alguma coisa, a gente já não tem mais aquele mesmo impacto. Nós nos sentimos constrangidos por falar contra aquilo que está errado, ou por falar a favor daquilo que está certo. Nós nos constrangemos. E, na verdade, esse trabalho, ele vem sendo feito há muito tempo. A mídia vem trabalhando dessa forma, e nós vemos isso de uma forma mais clara hoje em dia, né? Por exemplo, basta ver qualquer filme, a maioria dos filmes, nós vemos heroínas, né? Antes nós tínhamos mais heróis, né? Nós vemos a mulher sempre salvando o dia, nada contra as mulheres em si, mas a gente percebe que há um propósito. E o homem, o que o homem é geralmente? Geralmente o inútil, como nos Incríveis 2, né? Incríveis 2, o homem é um inútil e a mulher que resolve tudo. Então, é isso que se tenta fazer, tenta acabar com a masculinidade. E a masculinidade bíblica aponta justamente no outro sentido, né? O homem bíblico, ele tem que ser um homem como Jesus, ele tem que ser um homem como Deus o criou para ser, né? E isso fica evidente, né, no seu exterior, na sua aparência. Deus já criou com diferenças físicas evidentes, né, estrutura óssea, né? Então, a gente vê macho e fêmea, já são diferentes. E Deus quer, né, ele demonstra isso na sua palavra, ele quer que a masculinidade, a masculinidade e a feminilidade seja demonstrada, ela seja externada. Tanto que um texto que foi usado durante muito tempo para defender lá o uso de saia ao invés de calça comprida, né, Deuteronômio 22:15, mal interpretado nesse sentido, mas ele aponta para esse aspecto, que o homem deve se vestir como homem e a mulher se vestir como mulher. Cada um deve expressar aquilo que é natural do que Deus lhe deu, né? E isso tem a ver com a compleição física. A gente vê, por exemplo, 1 de Pedro 3,7, que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais fraco, porque há uma diferença física entre homem e mulher. Mas, obviamente, o homem bíblico, ele não é o camarada que vai cuspir no chão, que vai, né, ser mal educado. Não é isso. O homem bíblico é aquele que vai buscar a semelhança de Cristo. O homem bíblico é aquele que vai se alinhar, né, com a vontade de Deus, tal como expressa na sua palavra. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5, né? Nós devemos imitar Cristo, amar nossas esposas, devemos liderar nossa família, e tudo isso tem sido perdido, as igrejas não querem mais falar sobre isso, e quem sai na frente falando sobre isso é alvo de uma desqualificação intelectual, né? Como o pastor Joaquim mencionou, que os conservadores, eles geralmente são desqualificados intelectualmente porque eles não apresentam o mesmo currículo, né? Eles não fazem questão de ficar, nós não ficamos alardeando aqui nossos títulos, né? Nós não ficamos dizendo nossa formação, nós vamos tratar de um assunto e vamos para a Bíblia e vamos falar desse assunto. Mas hoje em dia mudou-se o parâmetro. Até para escolher um pastor novo para uma igreja, no processo de sucessão pastoral, as igrejas não olham 1 Timóteo capítulo 3. As igrejas não vão olhar Tito capítulo 1. As igrejas querem olhar o currículo do candidato. Se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, se ele já exerceu alguma liderança denominacional. Então, a gente vê que os parâmetros eles mudaram, deixaram a Bíblia de lado, porque isso foi trabalhado durante muito tempo nas igrejas. E a presença revolucionária na igreja foi facilitada, de modo que o homossexualismo agora é incentivado também na igreja. Há grupos infiltrados, inclusive nas igrejas batistas, nós sabemos disso, e a teologia inclusiva, que na verdade não é teologia, né? Essa ideologia de gênero, usar até um trocadilho, travestida de teologia, né? Então ela vem adentra a igreja sob a justificativa de que o amor, né, sob a justificativa do amor, o amor justifica tudo, né? Então, se eles se amam, como foi mencionado, não sei se foi o Lázaro que mencionou o Charlie, se eles se amam, fizeram a escolha deles, qual o problema, né? Então, mas não é por aí. Nós precisamos sempre ficar do lado das Escrituras e, com firmeza, apontar o nosso posicionamento. Eu queria dar uma dica aqui para o pessoal.
eu até escrevi aqui no comentário, estudem sobre janela de Overton. Pesquisem sobre isso, janela de Overton. Você vai ver muito do que está sendo feito nas séries, na política. Dá uma estudada nisso aí. Não é o tema da nossa live aqui, não, mas você aí, eu escrevi aqui, janela de Overton. Dá uma pesquisada nisso aí, você vai se assustar e você vai ver porque é que essa propaganda da Tami, né, do Boticário, ela apareceu aí, né? O que é que tem por trás de tudo isso? Então dá uma pesquisada nisso aí, você vai se impressionar e vai se assustar. Muito bem. E, meus irmãos, a gente tem diante de nós, então, essas ideias, tantas ideias que estão surgindo, né? Eu gostaria de perguntar aqui, vou dar aí uns 2 minutos para o pastor Salvador me responder. Pastor, como é que a gente vai lidar com tantas ideias que a gente chama aí de progressistas, com a mídia que trabalha contra a gente, com legislações, né, leis que estão surgindo aí contra a igreja, que colocando a gente, muitas das vezes, contra a parede, né? Hoje em dia, a gente vai ter que tomar algumas medidas, em alguns momentos, né, que nós vamos nos tornar ilegais, fora da lei. Né? Como na condição de igrejas, né, biblicamente saudáveis, conservadoras, que mantêm a fidelidade da palavra, como a gente vai agir? Como o irmão pensa essa situação? Eu penso sempre num texto. Eu até achei aqui, deixei aberto aqui, quando Paulo estava em Corinto, e se tinha um lugar de se falar o evangelho, era em Corinto. Talvez a Corinto fosse mais cosmopolita ainda do que Roma. 2 portos, um de cada lado, um trânsito de pessoas de todos os jeitos, né? Talvez São Paulo seja assim, né? Várias culturas interagindo ali. Mas ele diz assim, não tenha medo, pelo contrário, fala e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal. Continuar pregando a palavra de Deus, continuar dizendo que homem é homem, mulher é mulher. O que sai disso é gambiarra, tá? Qualquer deturpação disso é uma gambiarra. Qualquer deturpação disso é errado. Continuar pregando a Bíblia, tá? Eu vou voltar aqui e concordo com o pastor Charles. Nós deixamos a universidade, né? E ao deixarmos a universidade, nós perdemos uma geração, porque nós deveríamos ensinar os nossos jovens para, chegando lá, ele conseguir discutir isso. Como enfrentar isso tudo? Com a Bíblia. Eu entendo que é com a Bíblia. Tá? Eu tive na mão, né, a chance de fazer arquitetura e, na outra mão, a carta de recomendação para o seminário. Eu escolhi o seminário por convicção. Escolhi o seminário por vocação. Mas eu não vivo. Agora, as minhas, quando elas me perguntam, pastor, o que eu devo fazer? Eu falo assim, você deve ser um... Nós não devemos... vou criar o meu filho para ser um bom advogado, vou criar o meu filho para ser um bom arquiteto. O pastor Dineuci nos deu um exemplo aí. Criou os seus filhos e todos eles passaram por esses meios acadêmicos, mas passaram como? Passaram continuando, mantendo a sua fé. É fácil? Não é fácil. Não é fácil porque o politicamente correto ele é muito forte. Como disse o pastor Lázaro, fiquemos como uma voz solitária, como João Batista, uma voz no deserto. Mas se é isso que é nisso que nós cremos, na palavra de Deus, é a palavra de Deus que temos que continuar falando. É a palavra de Deus que continuamos pregando. Lógico, não desprezando o conhecimento, não desprezando nada mais, mas o principal, o cerne, a espinha dorsal de tudo é a palavra de Deus. O tudo é Cristo. E não nada que a sociedade possa apresentar. Eu gosto de pensar em como você avalia uma nota falsa. A pessoa que é especialista em uma nota falsa, ela estuda todas as notas falsas. Ela conhece até, mas ela sabe cada peculiaridade de uma nota verdadeira. Então, quando a nota vem na mão dela, peraí, está faltando isso, está faltando... Então,
temos que pregar mais sobre esses assuntos. Concordo com os irmãos. Pregar mais sobre assuntos, usar a visão única, porque a outra visão, a mídia vai fazer questão de passar. A faculdade vai fazer questão de passar. Vamos passar para o nosso povo a visão bíblica de mundo. Não é só de igreja, não. A visão bíblica de mundo. Continuar pregando a palavra de Deus. Certa vez, conversando com um engenheiro, ele falou assim, mas o que a Bíblia pode me ensinar além de religião? A Bíblia pode te ensinar a respeito. Me diz um assunto, eu desafiei ele, me diz um assunto que seja importante para a nossa vida que a Bíblia não tenha. Você pega o livro de Êxodo, você vai aprender como é a logística de um exército, a logística de uma construção. Você pega o livro de Cantares, você vai ver como deve ser a relação homem e mulher. E a Bíblia está... Os assuntos principais da vida do homem, eles estão todos pautados pela Bíblia. Estão todos pautados pela Bíblia, não é a Bíblia que está deixando de falar. Somos nós que estamos deixando de... Muito bem. Meus irmãos, a gente está caminhando aí para 1h26 de live. Passa rápido, né? Eu gostaria de ler aqui Romanos 12:2, que diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante do que a gente tem falado, eu gostaria de dar aí 1 minuto e um pouquinho, a gente vai passar um pouquinho do nosso horário aqui, mas cada um dos irmãos fazerem uma finalização, uma consideração final nesse tempo, com base nessa ideia de a gente não se conformar com esse padrão de mundo e a gente, então, apresentar o que a palavra de Deus traz, a gente mexer com a nossa mente, permitindo que o Senhor nos governe, né? Quem gostaria de começar aí, essa parte final, suas considerações finais, eu vou dizer aqui, pastor Dineuci, começa com o irmão que... Bom, esse é um dos textos que eu gosto muito e repito muito na igreja, né? Nós não devemos tomar a forma do mundo, né? O mundo, ele jaz no maligno. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus e a Bíblia diz isso, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quando o crente toma a forma do mundo, ele está tomando a forma que o maligno gosta, né? Quanto a isso, eu tenho, inclusive, pregado que a igreja não pode mudar como igreja. Eu não gosto desse chavão. O mundo mudou, a igreja tem que mudar. A igreja não tem que acompanhar o mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós podemos acompanhar tecnologia, nós podemos acompanhar algumas coisas, aproveitar, né? Eu lembro quando eu comecei a evangelizar no interior da Bahia, eu usava uma corneta de alto-falante em cima de uma Kombi e saía pela rua pregando o evangelho. Hoje isso já não é mais necessário, né? Em alguns lugares talvez seja, mas a gente vai se adaptando nesse sentido. Mas esse tomar a forma do mundo é exatamente nós nos acomodarmos aos conceitos, né, aos costumes do mundo. Então, o crente tem que ser diferente. E nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, não é o entendimento conforme o mundo, mas eu vejo aí uma progressão no entendimento da própria palavra de Deus que vai nos transformando. Nós somos transformados em novas criaturas, mas quando nós vamos transformando o nosso entendimento conforme a palavra de Deus, nós vamos crescendo. Pastor Charlie falou aí que razão e fé estão entrelaçadas. Pedro escreve que nós devemos estar prontos a responder com mansidão a razão da nossa esperança. Então, existe uma razão. E nós precisamos estar sempre crescendo nessa razão, mas com o cuidado para não nos acomodarmos ao mundo.
É isso aí. Pastor Salvador, suas considerações finais, por favor. Pastor, o texto que o irmão usou foi perfeito. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, vós, porém, tens a mente de Cristo. O que vem a ser essa mente de Cristo? A nossa maneira de pensar todas as coisas tem que ser a Bíblia. Olha só, a nossa maneira de pensar todas as coisas, não é pensar uma coisa ou outra. Não dá para mim, eu não tenho duas vidas, a minha vida secular e a minha vida espiritual, a minha vida devocional e a minha vida profissional. Eu não tenho. Não há essa dicotomia. Não pode haver essa dicotomia. Nós temos que entender que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que pensar os valores do reino de Deus. E pensar com os valores do reino de Deus é valorizar casamento, valorizar a família, é valorizar indivíduo, mas valorizar de acordo com o que a Bíblia diz que está falando. Só que a gente muitas vezes está dando valor ao que a mídia fala, ao que o politicamente correto fala, e deixamos de falar aquilo que a Bíblia fala. Onde a Bíblia fala, eu falo, prego. Onde a Bíblia não fala, eu me calo. Então, nós temos que a cada dia, pregar. É necessário que o indivíduo se transforme, mas se transforme à imagem de Cristo, à mente de Cristo. Tá? E aí é renúncia da nossa própria vontade, renúncia do nosso próprio eu, porque todas essas ideologias, eles acabam prometendo algo ao homem. Olha, o homem vai ter isso, aquilo, outro. Quando, na verdade, nós já temos o que precisamos, que é Cristo. Muito bem. Pastor Clemilson, dê a sua palavra mesmo. Bem, eu quero ler um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, onde diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que é em Cristo Jesus. É importante a gente refletir sobre esse aspecto da nossa vida cristã, uma vez que muitos têm abandonado a Bíblia como modelo, como regra, como padrão. E é importante essa reflexão para o pastor, para o membro da igreja. Qual tem sido a sua regra? Qual tem sido o modelo para você? Às vezes, os membros das igrejas colaboram com essa postura atual porque valorizam muito mais quando as ciências humanas ocupam o lugar da pregação bíblica. A pregação, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, quando vai para os púlpitos, e vai com muita frequência, ela é valorizada. Poxa, que mensagem, né? E a mensagem bíblica, ela é deixada de lado. Hoje em dia valoriza-se muito um pastor que é psicólogo, que é psicanalista, que é coach, que, né, ele pode ter muitos diplomas, ele não precisa se especializar em Bíblia, né? Ele tem que se especializar em outras coisas, as ciências humanas. Se eu citar, por exemplo, numa pregação, algum pensador, algum filósofo, mas não citar a Bíblia, então as pessoas estão felizes. Se eu fizer gracejos, fizer piadas, então o próprio povo contribuiu para que a Bíblia fosse, de certa forma, expulsa dos púlpitos. O povo cooperou com os liberais. Os liberais não pregam Bíblia. Hoje em dia nós vemos uma pregação. Eu já assisti pregadores que não leram e não citaram a Bíblia. Discorrem por muito tempo, 1 hora às vezes, mas não abrem a Bíblia, não citam o texto bíblico e ficam com uma série de pensamentos que são, na verdade, extraídos desse contexto secular. Então, é importante que nós conservemos o modelo. O pastor tem que ter a coragem de pregar a Bíblia. Veja onde já se viu, né? Hoje nós precisamos ter coragem para pregar a Bíblia numa igreja.
tem que ter coragem para fazer isso, porque na cabeça de alguns a Bíblia não dá mais audiência, né? Nós precisamos de uma audiência fiel, né? Então nós precisamos trazer um negócio diferente, eu preciso me fantasiar de alguma coisa, eu preciso trazer algum atrativo, porque a Bíblia é insuficiente, mas essa postura tem que mudar. O membro da igreja, o pastor, tem que assumir aquilo que nós, como batistas, temos em nossa declaração doutrinária. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e prática, o modelo, o padrão para as nossas vidas. Do contrário, nós vamos estar sendo levados pelos ventos de doutrina, dentre os quais está também aí o marxismo. Então, que cada um reflita sobre esse texto e sobre essas afirmações e venha praticar isso para a glória de Deus. Amém. Pastor Lázaro, termina aí com as suas considerações, meu irmão. Bem, eu estava aqui pensando, né, lá em 1 Coríntios capítulo 10, né, verso 31, diz, né, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Às vezes a gente usa isso muito como jargão e deixa de pensar, né, de refletir a profundidade do que isso quer dizer, né, a profundidade do que significa o evangelho, quais são as implicações práticas. Eu gosto de falar muito isso na igreja que eu prego, que eu pastoreio, sobre o que o evangelho está fazendo na tua vida, quais são as implicações práticas das verdades bíblicas. Nós, na nossa vida prática, nós relegamos o evangelho a apenas uma coisa meramente intelectual, algo que eu concordo, que eu acho bonito, mas eu não faço a reflexão do quanto isso tem impactado na minha vida prática. A gente precisa refletir. Pastores, vocês precisam incentivar os seus jovens a estudar o que é cosmovisão bíblica da administração, da gestão, o que é que a cosmovisão bíblica afeta na engenharia. Eu sou engenheiro mecânico. O que é que eu preciso refletir na minha gestão, na engenharia, o que isso afeta a minha vida, o que é que a Bíblia interfere na minha vida. Eu preciso refletir nisso. Né? Um exemplo um pouco mais geral, por exemplo, o racismo. A gente tem visto aí o BLM, né, o movimento lutando, né, contra o racismo aí em alta, mas a gente a gente às vezes assume, compartilha nas redes sociais frases bonitas desses caras e pessoas falando disso, e a gente se movimenta, mas a gente esquece que o evangelho, o próprio Paulo disse, não há judeu, não há grego, não há gentil, não há homem, não há mulher, ou seja, o evangelho nos põe debaixo da mesma condição. Ele é a resposta que combate racismo, feminismo, é a resposta que combate machismo, é a resposta. O problema é porque nós estamos deixando a bandeira do evangelho por outras bandeiras. A gente tem deixado de levar para os nossos púlpitos a suficiência de Cristo, a suficiência do evangelho, a suficiência da palavra de Deus para se aplicar da minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida espiritual, a minha vida, todos os âmbitos da minha vida. Os pastores têm deixado a parte na pregação, a parte de aplicação, ela é a parte mais importante, porque é na aplicação que você diz para as pessoas que estão te ouvindo o que é que eu tenho a ver com isso. Essa é a pergunta que o cara faz. Ok, muito bonito isso que o pastor falou, muito bonito esse texto, mas o que é que eu tenho a ver com isso? É nessa hora que você tem que dizer quais são as implicações práticas daquela verdade eterna que a palavra de Deus está dando para a família, para os filhos, para os pais, para o engenheiro, para o psicólogo, para o médico, para o político, para o governo, para a igreja. Quais são as implicações daquilo ali? A gente precisa resgatar isso. Né? Os puritanos tinham isso de maneira muito poderosa, muito forte. Nós precisamos resgatar isso. E esse é o meu recado que eu deixo, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A gente precisa resgatar a aplicação prática da palavra na nossa vida. Amém. Muito obrigado, pastor. Pastor Charlie ficou para o final de propósito, viu? Você terminar aí para a gente. Tá bom. Não, quando Paulo fala para a gente não se amoldar ao padrão do presente século, né, do mundo, às vezes a pergunta que a gente deveria fazer, Joaquim, o que é esse mundo, né? Uhum. A gente não tem que amoldar a ele, mas não podemos ignorar a ideia, e a estratégia satânica
de sistematizar esse pensamento secular e trazer esse pensamento secular para o seio da igreja. Porque o mundo, ele não está mais no mundo, ele está na existência humana. Né? Dentro da própria igreja, o pensamento liberal, o pensamento progressista, ele já estabelece padrões mundanos de comportamento cristão, e chama de cristão. Né? E chama de cristão. Então, hoje, é uma luta que o cristão passa na própria mente de ser um bereano, de olhar para a Escritura, e aí está realmente o pouco caso que, por vezes, muitos de nós fazem com a Escritura Sagrada, né? Trazer a palavra para o coração. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, o lugar de primazia da Escritura Sagrada, da palavra de Deus, na vida do cristão, na vida da igreja, da própria igreja, e aí, pastor, você tem que pregar a Bíblia, pastor, você não tem que pregar filosofia, você não tem que pregar psicologia, você não tem que pregar novidades do momento para entreter bodes, porque pastor não entrete bodes, pastor pastoreia ovelha, e para pastorear a ovelha você tem que usar a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para redarguir injustiça, para corrigir, aquela mesma boa e velha Escritura que sempre foi usada, não precisa inovar. Né? Conservar a doutrina apostólica, conservar o ensino bíblico. E quando nós nos comportamos assim, internamente, trazemos para o nosso coração, né, não nos moldamos ao padrão do mundo, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Né? Deus não me chamou para inventar a roda, reinventar a roda. Né? Deus me chamou para anunciar o Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para me dar salvação e para conceder a nós possibilidades de uma vida transformada, possibilidades de uma eternidade no céu. Então o evangelho ele está aí. Eu não tenho que ressignificá-lo, eu não tenho que mudá-lo. E eu tenho que ter o quê? Coragem para anunciar as verdades da palavra. Boa parte dos pastores, especialmente os pastores batistas, isso eu digo com tristeza no coração, estão se acovardando, são covardes. Não pregam o que está escrito na palavra de Deus por medo da audiência. Né? Vocês estavam falando de submissão feminina. Eu prego a submissão feminina no casamento que eu faço, né? Cheio de não cristãos, um monte de feminista me olhando torto. Eu leio o texto sagrado e digo, é isso que o texto diz. É isso que a palavra de Deus diz. Então o que falta para nós, às vezes, é ter coragem de não nos moldarmos ao politicamente correto, estarmos dispostos a pagar o preço, porque igreja não vive de dízimo de ovelha, não. A igreja vive da palavra de Deus sendo o centro e do Espírito Santo movendo a igreja. Então, se o irmãozinho lá, dizimista, está achando ruim porque você está pregando a palavra, uma hora ele se converte, ou ele vai embora ou ele se converte, mas a palavra não pode ser deixada de ser anunciada. Né? Já deixou de ser anunciada nas nossas instituições, infelizmente, o liberalismo teológico, o progressismo teológico tem minado isso. Para você que está nos assistindo aqui agora, eu deixo esse recado, não deixe isso minar no seu coração, nem na sua família. Se a sua denominação tem abandonado a Escritura, você não deve abandonar. Você deve permanecer-se fiel às Escrituras como um bom cristão bereano, né, que examina as Escrituras diariamente, que aplica elas e que prega as Escrituras, doa quem doer. Né? Eu acho que não se conformar com o mundo é isso, é não deixar que a Escritura ocupe o lugar de primazia no ensino da igreja, na condução da igreja, e por aí vai. Ô Joaquim, para eu finalizar, eu fiz uma live sobre o abuso de poder religioso, eu esqueci de falar semana passada, e eu queria divulgar isso aqui agora. Então, a galera que quiser, é só ir no Charlie Amaral e depois dar uma olhada lá nessa live, que eu acho de suma importância para esse momento agora, principalmente pastores. Pastores, estejam atentos, porque muitos são os dispositivos e os mecanismos para cercear a nossa representatividade, a nossa palavra, e se a gente não tiver informado sobre o que está acontecendo, a gente acaba sendo sufocado mesmo. Então, se você puder dar um pulinho lá no meu perfil e dar uma assistida nessa live, eu vou agradecer você por se expor a essa provocação. Tá? E eu recomendo. Assistir e recomendo. Meus irmãos, olha, muito obrigado pela presença aqui dos pastores, pastor Salvador, pastor Dineuci, pastor Lázaro, pastor Charlie, pastor Cremilson. Deus abençoe vocês, suas igrejas, suas famílias. Foi um tempo assim muito enriquecedor para mim, tenho certeza para todos que estão acompanhando aqui, assistindo
nas 3 páginas, né? Tanto aqui na Coalizão, como na página da Igrejas Batistas Tradicionais, quanto na página da Igreja Batista Santa Cruz. Pessoal que nos assiste, que Deus abençoe vocês. Espero que a gente possa voltar com outras lives pela frente, né? Se Deus nos permitir, faremos isso. Mas enquanto não façamos isso, que Deus acompanhe você, guarde, e como você ouviu, fique firme com as Escrituras. Não duvide, não. Aquilo que está escrito é que a gente deve seguir. Tá? Eu sei que eu já andei por esse caminho de ouvir muita gente achar, o cara é grande, a igreja é grande, então está falando o que é certo. Não diz da Bíblia, mas diz o que as filosofias e outras logias aparecem, e parece que eles estão certos. Então, não. Eles estão errados. O certo é a palavra. Nós precisamos viver com ela. Forte abraço a todos. Que Deus os abençoe. O pastor Thales já botou o link aí. Então, até mais, gente. Muito obrigado por todos estarem aqui juntos. Deus abençoe. Até semana que vem. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.